Ontem eu comecei a minha escrita intuitiva e eu quero compartilhar com você um trechinho do que eu escrevi. Eu penso que passei 10 anos procurando sentido, mas quase me perdi em não aproveitar o que já estava acontecendo. Essa é uma das situações que frequentemente você pode se deparar ou que pode vir a acontecer com você. Aquela sensação de estar vivendo no automático, e quando você para, analisa, você perdeu mais tempo tentando buscar uma resposta ou um sentido para a vida e percebe que a vida estava ali, passando. Ou que pequenas coisas, se você parasse e observasse, traria ali o sentido também de estar buscando por essas respostas. Parece um pouco complexo, mas não é. É mais simples do que parece. Ontem eu me senti exatamente dessa forma, no automático da vida, né? Naquela tentativa incansável de sempre buscar uma melhor forma de ser, uma melhor forma de viver, uma melhor forma de também entregar o melhor para os meus filhos, entregar os melhores conteúdos, entregar o melhor conselho. E muitas vezes, se isso não for equilibrado, a gente acaba perdendo o essencial, que é aproveitar o processo, que é se divertir enquanto você vive, né? E querendo ou não, pela vida, né? Pelas coisas, até mesmo pela internet, que acaba impondo muito dessa necessidade, dessa sensação de você estar atrasado. Se a gente não souber equilibrar, se a gente não souber como se desligar disso, a gente acaba sendo consumido. Então, esse primeiro assunto que eu quis trazer nesse episódio, nessa série, esse primeiro episódio fala exatamente sobre esse estado de viver no automático, né? E o quanto isso nos desconecta não só da vida, mas também da nossa presença. E muitas pessoas me perguntam como ser mais intuitiva, como ser mais espiritual, como me conectar com a espiritualidade, como usar também da espiritualidade para poder consertar a minha vida, como se fosse um passe de mágica. E o que eu tenho para trazer, né, sobre essas respostas que eu tanto busquei é que a gente tem que tomar cuidado para não acabar vivendo nessa roda, nesse looping de querer sempre um resultado final, ou de buscar sempre o resultado final, ou viver como se tivesse algo ali no final te esperando, sabe? Porque não tem, não tem. E não é que você não seja capaz de conseguir alcançar a vida que você deseja. É como você faz nesse processo, como a sua vida acontece nesse processo até você alcançar essas conquistas. Porque eu mesma já me deparei com essa sensação de conseguir uma coisa que há muito tempo eu estava tentando conseguir, e quando eu consegui, eu simplesmente não vibrei, eu deixei pra lá, eu foquei em outra coisa que eu tinha que resolver ou em outra coisa que eu tinha que caminhar. Então, se a gente não tiver essa consciência e souber dosar e souber se colocar nesse estado de presença, que é silenciar um pouco dessa correria, dessa necessidade de o tempo todo estar em busca de alguma resposta, de alguma solução, de algum caminho, se a gente não souber silenciar e observar a vida, vão se passar 10, 3, 1 ano, ou meses, ou dias, e você vai se arrepender de não ter respirado, de você não ter se voltado para dentro. Pode simplesmente apreciar coisas simples como olhar na janela, ver o pássaro passando, voando no céu, a brisa, colocar os seus pés na areia de uma praia, ou só sentir mesmo o momento, sabe? Ouvir o ambiente à sua volta. São movimentos que parecem perda de tempo, né? E quem vive no automático
acha que dar uma pausa é perder tempo, e principalmente quem está muito focado em dinheiro, em fazer sucesso, acha que parar e descansar é perda de dinheiro, e esse é o maior erro que a gente pode cometer. Então, se eu tivesse que dar um conselho para você sair desse modo sobrevivência, de dar conta de tudo, de lutar, de correr nessa esteira infinita, tire um tempo para você, se volte para dentro, né? Se coloque num estado de presença, seja de manhã fazendo uma meditação, respirando, ou só ficando fora das redes sociais, olhando na janela do seu quarto, saindo no seu quintal e apreciando ali a vida acontecer, ou sentar numa praça e ver mesmo aquele movimento, sabe? Observar o seu filho crescendo, ou criar mais tempo de qualidade com ele. Meu filho agora vai fazer 1 ano, ele tá quase andando. Tem momentos que eu simplesmente não tô ali, sabe, focada no que tá acontecendo ao meu redor, por estar focada em querer resolver outra coisa que muitas vezes nem tem solução naquele momento. E aí eu começo a ficar sobrecarregada, e quando eu percebo, eu perdi uma coisinha fofinha que eu poderia estar ali, sabe, apreciando e, enfim, dando mais atenção. O que eu quero trazer é que nenhum resultado ele é mais importante do que você apreciar a vida, né? Do que você apreciar o processo e viver esse processo também. Esse modo urgência, muitas vezes ele vai te prejudicar mais do que você parar e respirar, do que você parar e ter essa pausa, esse descanso, isso de simplesmente não pensar em nada. Muitas vezes a gente acha que é um erro, né? Mas a maioria das vezes é ali que está a resposta para aquela situação que você já tentou, e até mesmo uma oportunidade melhor, né? De você alcançar até mesmo o seu sucesso. Todas as vezes que eu saí dessa urgência e resolvi simplesmente ignorar todos os meus problemas, não é ignorar e não resolver, é não me sobrecarregar com aquilo que eu já tentei, com aquilo que eu já tinha tentado. Todas as vezes que eu deixei isso um pouquinho de lado e fui focar em mim mesma, nos meus filhos, na minha casa, em distrair, eu consegui ter respostas que antes eu não estava conseguindo. Eu consegui ter clareza de qual caminho eu poderia seguir para resolver aquela situação, ou até mesmo para alcançar determinado objetivo. Então, nem sempre querer tudo para ontem ou querer todas as respostas vai te trazer as respostas que você acha que precisa. Muitas vezes é exatamente dar essa pausa, né? Esse descanso, se conectar com a natureza, tirar um fim de semana que você poderia estar estudando, trabalhando, focando naquilo ali que você já coloca toda a sua atenção todo dia, e simplesmente viver algo ali que te dê prazer, né? Que te traga ali alegria, que te tire dessa urgência, desse modo resolver tudo, desse modo de ter que ficar correndo na esteira para poder alcançar algo. Às vezes você vai chegar mais rápido se você souber dosar, né? Se você souber equilibrar. E é de fato esse equilíbrio que te coloca ali em uma frequência da tua vida onde você consegue atrair muito mais coisas. Parece contraditório, né? Mas somos ensinados que fazer mais, se deparar com essa posição muitas vezes, de se sentir sobrecarregado, de querer respostas para ontem, de observar a tua vida e ver que as coisas estão acontecendo e você está no mesmo lugar, ou não. Mas provavelmente isso vai acontecer algumas vezes até que você consiga ter o maior domínio sobre isso. Então, o que eu posso falar, até mesmo dentro ali dos atendimentos com clientes, né?
que se sentiam muito sobrecarregadas em trabalhar, em focar em tal situação, colocar toda a energia ali, que toda vez que elas se desvinculavam disso, né, seguia ali o conselho da espiritualidade, das cartas, para poder se desconectar daquilo, elas conseguiam ter muito mais resultados e muito mais saúde mental para poder colocar toda a energia ali e realmente florescer. E quando a gente se sente muito obrigada a fazer algo, a gente faz por obrigação, não por paixão, né? E a gente precisa colocar o nosso sentir, a nossa essência, o nosso esse entusiasmo em cima das coisas que a gente faz para trazer esses resultados mais positivos. Então, se você não está se sentindo totalmente conectada com aquele momento, ou se você não está conseguindo ter respostas para aquela situação, o melhor caminho que você faz é dar uma pausa, respirar, deixar um pouquinho de lado e focar em outra área da tua vida ou fazer algo ali que te afasta um pouco dessa necessidade de resolver essas coisas para ontem. Então, esses pequenos movimentos vai fazer com que você solte esse peso, né, essa carga que você não precisa carregar, né? E que não precisa ser assim. Fomos ensinadas que a vida ela acontece em linha reta e não é em linha reta. É uma grande espiral. Você vai voltar nesses pontos diversas vezes. Você vai lidar com situações de uma forma fluida. A pressão que você vai resolver as coisas. Não é na porrada que você vai resolver as coisas. É realmente deixando aquilo, muitas vezes, acontecer de forma natural e no tempo certo. Eu postei um vídeo ontem, ou hoje, não lembro, que falava assim, que aquilo que você deseja, ou aquilo que é pra você, isso vai te encontrar. Então, se você já tentou uma vez, duas, três, quatro, não conseguiu uma resposta, deixa isso de lado por um tempo, vai focar na sua vida, vai fazer um passeio, vai olhar na janela, vai pisar na grama, vai olhar seus filhos, vai assistir um filme, tomar um banho, à luz de vela, não sei. Faça algo para sair dessa energia, desse pensamento, né, que tá te aprisionando e direciona totalmente para aquele momento de lazer, né? Ela é dual, exatamente por esse motivo. Existe ali um equilíbrio para tudo fluir da mais perfeita ordem. Então, quando você está nessa vibração ou nesse estilo de vida, né, de levar as coisas ali no modo hard, no modo sobrevivência, você está totalmente desconectada do teu propósito, você está desconectada do seu sentir. E é exatamente o sentir que vai te colocar nessa energia de abundância, de prosperidade, de fazer de fato aquilo que você gosta e com isso atrair os resultados. Percebe? Toda vez que você se força a fazer algo que você não quer ou que você não queria fazer naquele momento, o seu corpo ele começa a entrar ali em uma negação. Você começa a ficar meio xoxa, meio capenga, meio triste, vai forçada, se sente sobrecarregada, muitas vezes a cabeça fica até cheia. Exatamente esse ponto que o seu próprio corpo está dizendo, respira, calma, relaxa, entra ali na sua perfeita ordem, que tudo vai se alinhar, que tudo vai se acalmar. Mas a gente ignora isso e tenta de novo correr nessa esteira da vida. Então, quando a gente alcança, né, esse alinhamento interno de perceber, de entender que existe um momento de agir e um momento de parar, ou um momento de agir e observar, quando você consegue perceber essa movimentação e o momento certo de tomar essas atitudes, né, você vai sentir que a vida ela vai caminhar com muito mais tranquilidade. Não é sobre você não ser ambiciosa ou não querer realizar os seus sonhos a todo custo, mas é não deixar que essa busca pelo seu sucesso, ou pela vida que você deseja, ou pela pessoa que você quer se tornar, faça com que você acabe perdendo ali coisas importantes que também estão acontecendo. Então é o que eu falo, muitas vezes antes de cuidar do outro,
ou de querer que algo se resolva fora, a gente precisa resolver dentro da gente, né? A gente precisa dar atenção àquilo que está acontecendo ao nosso redor, para também ter o que contemplar. Preciso apreciar essas pequenas coisas enquanto a vida acontece. E sair desse modo sobrevivência vai fazer você enxergar a prosperidade além do financeiro, além do sucesso, além do retorno material daquilo, né? Então, aprendam a entrar nesse modo de presença, seja através de meditação, seja em contato com a natureza, fazendo o que você gosta, assistindo um filme, tomando um banho devagar. São coisas simples, mas que se você parar e perceber, muitas pessoas fazem correndo, né? Porque tem hora para tal coisa, porque tem que fazer tal coisa. Então, às vezes, tudo que você precisa é descansar, tomar um banho demorado, tomar um banho com uma velinha acesa, a luz de vela mesmo, passar um óleo corporal com calma, sentir a textura da sua pele, conversar com as pessoas que estão ali ao seu redor. E isso vai fazer com que você venha se desprender, né, desse sentimento que te coloca nessa esteira infinita. Então, não é porque eu sou espiritualizada que eu não vou passar por essa sensação, ou porque eu vou estar livre, né, de entrar de novo nesse modo sobrevivência. Ninguém está livre de passar por isso, mas quanto mais a gente tem consciência, quanto mais domínio a gente tem sobre esse equilíbrio, né? Sobre agir no momento certo, sobre falar no momento certo, sobre fazer no momento certo e saber também equilibrar isso, não agir de uma forma excessiva, a gente consegue cada vez mais alcançar o sucesso, cada vez mais alcançar quem a gente quer se tornar e manter a nossa vida em ordem, né? Porque a tendência é que quando a gente está nesse modo de sobrevivência é porque a gente está focado em uma coisa só, em uma área só da nossa vida. E o equilíbrio das coisas vão acontecer quando você alinhar todas as áreas da sua vida. É difícil? É. Mas é um processo diário, é uma construção diária, é questão de hábitos também. E o primeiro hábito é você se colocar em um estado de presença e não se culpar por descansar. Não se culpar. Isso também é merecimento, isso também é um retorno ao seu sucesso, né? Você não precisa só vibrar quando você chegar lá. Você pode apreciar a vista, né? Você pode apreciar o processo, você pode dançar com a vida e não deixar que isso seja uma grande competição. E agora sua cartomante favorita vai criar uma série de vídeos para te ajudar na sua jornada pessoal de encontro à sua deusa interior. Acredito que quando a gente compartilha, quando a gente abre esse portal para que você consiga ver que outras pessoas também vivem coisas muito parecidas e que muitas vezes tem sim solução, a gente consegue caminhar mais tranquilo, a gente consegue caminhar com o coração mais leve. Deixa aqui nos comentários se você gostou deste conteúdo. Até a próxima. Um beijo da bruxa!